E em meio a esse mar de atmosfera de más notícias, o Brasil pelo menos fechou o mês de fevereiro com um saldo positivo de 431 mil empregos com carteira assinada. A gente não sabe se são empregos com salário mínimo ou não, mas de qualquer maneira são empregos. O balanço é do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados e foi divulgado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Segundo a pasta, esse é o maior saldo mensal registrado na nova série histórica do CAGED, que começou em 2020. Claro, começou na pandemia também. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse que os números de fevereiro são resultantes da política de investimentos e reindustrialização do país adotada pelo governo federal. Ricardo Rous, é aquilo que a gente vem falando. É a linha keynesiana. Você facilita o crédito, o acesso ao dinheiro num primeiro momento, agora a Selic já disparou. Você faz investimentos públicos em gastos de consumo, você poderia fazer investimento público para obras de infraestrutura, que são permanentes, gera emprego para as pessoas, mas não. Você vai ofertando dinheiro público resultante da arrecadação tributária, as empresas vão aí pagando imposto, você vai de alguma maneira movimentando a economia. Agora, o perigo é o seguinte, eu não vejo nesse governo uma linha econômica planejada e direcionada, coerente. O que eu vejo são ações pontuais, vive de tiros de rojão para lá e para cá. Como você vê o futuro da economia se nós continuarmos gastando mais do que arrecadamos? Vai gerar emprego? Vai, mas todos os economistas, recentemente a revista Veja fez uma matéria grande, o Brasil está acelerando, mas a freada está para chegar. Como você vê então essa estratégia de vender o jantar para pagar o almoço? Capês, é interessante primeiro os dados que foram divulgados pelo CAGED no seguinte, houve crescimento de empregos com a carteira assinada? Sim, houve crescimento de empregos com a carteira assinada, porém, quando você presta atenção um pouquinho mais no que está sendo divulgado, a média salarial diminuiu. Então, aumentou o número de empregos com a carteira assinada, mas a média do que está se pagando por cada um com a carteira assinada é menor. Primeiro ponto importante para a gente levar em consideração. Então, se a gente não fizer esse dever de casa que a gente está repetindo aqui, programa após programa, que você brilhantemente colocou aqui, nós vamos ter problemas no médio prazo na nossa economia. Se o governo não fizer o dever de casa no corte, no ajuste fiscal, no corte de gastos, nós teremos problema. Não só na questão da pressão inflacionária, como de maneira geral. Aumentou o número de empregos com carteira assinada, mas o salário médio desse trabalhador é menor. E eu queria chamar a atenção da nossa audiência para um outro ponto. A forma como também se vende. A gente vive num momento de muitas narrativas. Narrativa de golpe, narrativa de tentativa de abolição disso e daquilo. E na divulgação de dados também é assim. O Brasil cresce o número de registros. Primeiro que os empregos são gerados pela iniciativa privada. E eu falo isso por quê? Porque lá eu fui buscar algumas manchetes de alguns jornais, lá de 19, 20, 21, que era outro governo, e a manchete era mais ou menos essa aqui, ó. Veja empregos que mais cresceram e que foram criados. Não fala o Brasil cresceu o número de empregos de carteira assinada. A forma de vender o crescimento, que era o mesmo órgão que mede, apesar de ter começado essa nova forma de medir a partir de 2020, era diferente. Então, hoje a gente diz que o Brasil cresceu, apesar destes empregos que o CAGED divulga serem empregos gerados pela iniciativa privada, com pouco ou quase nenhuma incentivo do governo federal. Ou seja, apesar de uma arrecadação que batendo recordes históricos, nunca se pagou tanto imposto, o déficit continua. Mas, quando tudo parece perdido, eis que surge Guilherme Mendes. É incrível, porque realmente eu estou me sentindo no Circo de Soleil. O malabarismo é fantástico. Você tem aí 400 mil empregos criados. E óbvio, Rose, o que você está falando o emprego hoje de carteira assinada é um emprego de baixo rendimento. Você sabe, né, como é que está funcionando a economia. A maioria das pessoas não quer carteira assinada, ela quer empreender, ela quer ser empreendedora, ela quer trabalhar com uma pessoa jurídica. Você sabe que isso que é o que está acontecendo. Agora, o dado de 400 mil empregos criados, e aí só faltou agora atacar o dado do Ministério do Trabalho. Pode ser, vocês acham que esse dado é falso também, que tem manipulação aí? Porque só faltou tocar a marcha fúnebre aqui, porque me parece
que essa notícia não é boa. Quer dizer, são 400 e poucos mil empregos criados, que provavelmente vão impactar em mais de 1 milhão de pessoas, porque uma família tem 2, 3 membros, se entra ali uma renda naquela família, ainda que seja uma renda pequena, como você bem colocou, eu não tenho aqui esse dado, mas eu vou tomar o teu dado como o dado verdadeiro, isso vai impactar mais de 1 milhão de pessoas ou 2 milhões de pessoas se você pegar uma família mediana com 4 membros. Acho que isso é muito positivo e vai ao encontro do que a Ana Beatriz disse. As pessoas têm que sair dos auxílios governamentais e caminhar pelas próprias pernas. Nada melhor do que um emprego, carteira assinada, recolhimento de INSS, fundo de garantia, tudo isso que a gente está vendo aí na imagem da indústria. Diferentemente do que você falou, são empregos criados pelo setor privado. É claro, não há forma de contratação pelo poder público que não seja por concurso. Esses são empregos naturalmente privados. E que, sem nenhum incentivo do governo, maior plano safra da história, maior plano de reindustrialização do país da história. Isso não é ajuda do governo? Então, se isso não é ajuda do governo, eu não sei o que é. Porque esses são os dados que estão aí do Ministério da Fazenda, do Ministério da Economia. Quer dizer, nunca o governo deu tanto dinheiro, primeiro para o agronegócio, e tem que dar, e também nunca deu tanto dinheiro para a indústria. O crescimento da indústria do Brasil não é um crescimento espontâneo, é um crescimento estimulado. E que bom que é estimulado. E agora esse dinheiro está retornando para a sociedade em forma de produção e emprego. Acho que a gente tem que festejar dados positivos como esse, que não são comuns, dado o cenário econômico geral do país, mas que estão longe de ser um dado ruim. Estão muito longe de ser um dado ruim de verdade. Muito bem. Ana Beatriz Rich. Não, eu acho que a gente tem uma situação que não tem como falar que a criação de empregos é algo ruim, né? Eu acho que a gente tem aqui várias questões para a gente analisar, para a gente criticar, mas não tem como dizer que a criação de empregos é algo ruim. E ainda mais quando a gente está falando de empregos de pessoas de baixa renda. E nesse aspecto, eu concordo integralmente com o que coloca o Guilherme Mendes. Pode até ser, Rose, que a faixa salarial seja baixa, mas quando a gente está falando de um país que muitas pessoas beiram a miséria, a gente está falando de trazer um pouco mais de recurso financeiro adquirido sem ser diretamente proveniente do governo, porque eu acho que esse é um ponto importante, gente. Eu vou repetir um pouco da minha última fala, porque um dos maiores problemas que a gente tem é que nós somos um país que dá muitos benefícios e a gente acaba deixando que algumas pessoas se acomodem com esse benefício e não busquem os seus próprios recursos, não busquem a sua própria renda. Quantas vezes a gente escuta histórias de pessoas que dizem: ah, não, para que eu vou procurar um trabalho se o meu benefício é praticamente o valor que eu vou receber? Melhor eu ficar dentro da minha casa. Então, quando a gente vê o crescimento do emprego formal, isso é sim um dado positivo. E que isso seja cada vez mais incentivado pelo governo. Porque só assim a gente vai conseguir reduzir a quantidade de benefícios que a gente paga e transformar qualquer crescimento econômico num crescimento sustentável, que não é o que está acontecendo, porque a gente injeta dinheiro na mão, resolve no curto prazo e depois a pessoa precisa de mais dinheiro. O meu querido Túlio Nassa, mas segundo admitiu o próprio ministro do Trabalho, o Luiz Marinho, esse aumento de fevereiro se deveu pelo carnaval ter sido deslocado para o mês de março. Normalmente, fevereiro é um mês fraco porque tem menos dias úteis. Com o deslocamento do carnaval para março, a expectativa é que haja um resultado pior no mês de março. Também existem circunstâncias de calendário aí atuando. Quem diz isso não sou eu. A entrevista ao Isto é Dinheiro do ministro do Trabalho, Luiz Marinho. Então, eu quero ouvi-lo a despeito da risada irônica do nosso querido Guilherme Mendes, sempre polêmico, ele está aqui. Ele é o gladiador da bancada, é um gladiador da bancada. Mas agora, Guilherme, você falou, enquanto você falava, Túlio Nassa fazia assim com a cabeça. Eu quero ouvir por que ele discorda tanto. Aparentemente, o que ele diz faz sentido. Eu estou acostumado com isso. Sempre que ele diz, aparentemente faz sentido. Mas quando você vai ver o conteúdo, não faz. Eu queria ver se você pegou o sofisma dele desta vez. Claro. Olha, eu respeito muito o Guilherme, as posições dele. Tem uma premissa ideológica dele que é respeitável. É evidente que eu discordo, mas
sem aqui acusar o colega de alguma coisa, faz parte do debate, né? A democracia é isso. Mas é evidente que eu discordo pelo seguinte: uma coisa é você comemorar um número isolado, aumentou o número de empregos, ok. Mas eu acho que a gente tem que ir além disso, a gente tem que entender as causas desse aumento, quais as consequências, né? Porque nós já vimos na história recente situações similares e que não deram em bons frutos. Então, olhando aqui os dados do CAGED, o que ele diz? Ele diz que muito dessa alta do emprego está no aumento estimulado do consumo, né? Isso é um grande problema, é preciso que a audiência fique atenta com isso. Por quê? O governo ele não tem tempo de fazer um ajuste fiscal até a próxima eleição e que isso dê retorno de popularidade. Isso leva mais tempo. Reduzir gasto, consertar a casa e depois a inflação abaixar. Isso leva tempo. Então, o próprio Lula já falou isso, que ele não está preocupado com o gasto público. O que ele vai fazer? Ele vai dobrar a aposta. Ou seja, ele vai aumentar dinheiro na mão das pessoas. Agora, como que é esse dinheiro? É preciso que você entenda. Esse dinheiro vai na mão de um cidadão sem qualquer contrapartida. Ele vai pegar um empréstimo lá consignado para quê? Para ele consumir, para ele comprar geladeira, para ele comprar fogão, para ele comprar carro. Isso aquece a economia. A loja que está vendendo mais geladeira vai contratar mais. Só que o que acontece com esse cidadão a hora que ele tomar esse dinheiro? Ele vai pagar juros e ele vai fazer o que depois? Não é um empréstimo, é diferente um empréstimo para você comprar sua casa própria, para você sair do aluguel. Um empréstimo para você empreender o seu negócio e você gerar renda. Então, empréstimo de consumo artificialmente soltado para aumentar o giro da economia, que é o que a gente fala da medida keynesiana, ele provoca muitas vezes resultados ruins a médio prazo. A gente viu isso de novo. Vamos lembrar, gente, por favor. Programa da aceleração do crescimento. Aumentou o emprego na construção civil. O governo injetou dinheiro para caramba. O que aconteceu com o governo Dilma que não reduziu gastos? Quebrou. O governo quebrou. O impeachment da Dilma, que muita gente fala é golpe, não é golpe, a verdade é ele só aconteceu porque a economia do Brasil quebrou. E quebrou por causa dessa política de desajuste fiscal. Então, o que a gente está falando aqui não é simplesmente torcer contra o Guilherme, torcer contra o Brasil, torcer contra o governo A, B ou C, não importa. A gente está tentando fazer uma análise fria e histórica de um passado recente. Quando o Brasil fez, há 20 anos atrás, uma política de redução de gastos, deu certo o controle da inflação. Quando o Brasil, há pouco tempo atrás, quis colocar consumo na mão das pessoas sem critério, e aí eu falo para Ana que aí não teria o crescimento sustentável, que é a expressão que você usou, que ela é correta. Então, para ter um crescimento sustentável, é preciso de mais medidas. Olhar só, aumentou o emprego, pronto, agora resolveu todos os problemas do Brasil, eu acho muito perigoso. A gente tem que ser mais cauteloso, mais exigente. É isso aí. Uma política de transferência de renda à população vulnerável sempre elogiada, mas para isso é necessário que a economia esteja forte, porque senão o governo vai acabar distribuindo pobreza e não riqueza. Vamos ao rápido intervalo e voltamos já com novidades do caso Vitória.